Começou a gravar, Hernani, pode começar. Tá bom. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estarmos aqui juntos, né, com o time da Aliança do Divino Pastor. Mais uma segunda-feira de Evangelho, né? Uma segunda-feira para falarmos de Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Eu fiz uma palestra sobre esse capítulo na semana passada, no Eurípides Barçanufo, por isso que eu resolvi trazer o mesmo tema aqui, porque foi muito interessante, assim, muito integradora a palestra, né? Muitas pessoas vieram conversar depois e trocar ideias sobre a visão que nós trouxemos, chegamos à conclusão juntos nela, né? Porque nesse capítulo 10 a gente está falando dos bem-aventurados que são misericordiosos, que é a base do grande sermão da história da humanidade, que é o Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. Então, a base desse sermão é o que Jesus trouxe e que todos nós, na ocasião, não conseguíamos entender muito claramente o que ele queria dizer, e essa mensagem ela só foi sendo descortinada, né, e evoluindo, principalmente depois que o Espiritismo veio. Que aí nós conseguimos compreender na sua essência por que bem-aventurados são os que sofrem, por que bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça. Então, com a lei de causa e efeito colocada em prática em cima da reencarnação, que é a grande justiça do universo, é que nós começamos a compreender exatamente o que ele queria dizer dentro dessas bem-aventuranças. Porque até então parecia uma palestra de você se acomodar ou de você aceitar as injustiças, os problemas, os sofrimentos que existiam, mas que não existia na prática o porquê que era bem-aventurado aqueles que estavam na dificuldade, no problema, né, e como isso funcionava. E essa palestra ela traz um pouco isso. A gente faz uma análise em cima da lei de causa e efeito, da física quântica, né, da evolução das espécies, da evolução humana em cada uma das encarnações, principalmente em cima da programação reencarnatória, o porquê realmente é bem-aventurado, aquele que sofre, aquele que tem sede e fome de justiça. Então, a gente vai começar aqui lendo, né, pelo menos a parte bíblica de que vem nesse capítulo, para a gente desenvolver em cima dela. Essa reunião acho que vai até às 19 horas, não é isso, Sara? Nós temos só 30 minutos, né? É só fazer assim, é uma reunião mais curta do que as tradicionais. Então, vou dar uma condensada aqui para a gente conseguir trocar uma ideia no final. Então, esse capítulo ele começa, bem-aventurados que são misericordiosos, falando, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Então, vamos ler aqui a primeira passagem, que fala de Mateus. Então, do Evangelho de Mateus, ele traz uma pequena frase que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. E nesse momento ele não fala de quem. Ele só fala que bem-aventurado é aquele que for misericordioso e que, por consequência, obterão a misericórdia. Hernani, liberei para você. Liberei para você. Ah, então tá ótimo. Então vou colocar aqui palestra. Consigo. Isso. Quanto tempo que eu tenho de palestra? Só para... Vamos lá, você tem mais tem meia hora, até 7h10 você pode ir. Então tá bom. Vê se vai aparecer para vocês. Está aparecendo? Hernani, você tem que ir no Share Screen para você botar acesso ao seu computador. Share Screen. Então, vamos lá. Eu coloquei Share Screen, aí eu cliquei aqui, ó, e Share. Agora, não sei se está aparecendo. Entrou, entrou. Agora, ok. Está na tela grande? Tá. Está na tela grande, pode ir. Então, tá bom. Então, o início da palestra é isso. A gente está falando sobre o capítulo 10 e a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda sobre
esses 3 itens iniciais que falam do Evangelho. O primeiro é esse, Mateus, em que ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão a misericórdia, mas não fala por quem, nem como, nem por quê, né? E aí o segundo ele fala, se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Aqui está em Mateus, capítulo 14. Aqui ele já fala que o perdão vem de Deus. Não especificamente, mas fala que vem de Deus. No primeiro ele diz que vai obter a misericórdia, mas não fala de quem. E no segundo ele já fala do Pai Celestial. E o terceiro, se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, eu não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18. Então, todos os 3, o primeiro ele não especifica de onde vem a misericórdia, o segundo ele diz que o perdão vem de Deus, e o terceiro ele fala o quanto você tem que perdoar o próximo. Né? Tudo em cima daquela base que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí nós preparamos essa apresentação dizendo que, para entender essas passagens bíblicas agora, a legenda é kardecizar. Nós temos que trazer isso para a visão espírita. Se nós continuarmos apenas colocando os pontos na visão bíblica, hoje, no nível intelectual e de conhecimento que nós temos espírita, dificilmente nós vamos chegar às conclusões exatas do que Jesus queria dizer, que foi transcrito pelos discípulos dele, e provavelmente os discípulos também não conheciam essas verdades, não entendiam elas. O máximo que eles fizeram foi transcrever o que Jesus disse. Então, a gente começa com isso. A legenda é kardecizar. E aí, no primeiro foil, a gente começa a mostrar o que nós somos diante da galáxia, diante do universo. Então, quando a gente fala ali de Pai Celestial, do perdão de Deus, não é um perdão pessoal, não é uma condição em que Deus está tomando conta de tudo que está acontecendo pessoalmente para saber o quanto você está perdoando ou sendo misericordioso. Na realidade, são leis cósmicas que fazem com que você, ao momento que você perdoa, ou que seja misericordioso, você também obtenha misericórdia sua e das leis que estão regendo o seu espírito no universo. Então, essa partícula minha, que parece um grão de areia dentro da Via Láctea, é o nosso sistema solar. Imagina o que é o planeta Terra dentro desse sistema solar ou dessa galáxia e o que é nosso espírito diante disso, para ver o quão pequeno nós somos diante da criação do universo. Por outro lado, todo esse universo ele só existe para a nossa evolução, o que é uma dicotomia. Então, o sistema solar é aquele grão de areia dentro da Via Láctea, que é uma galáxia entre bilhões que existem no universo. Tudo vindo do mesmo Criador, que é esse Pai Celestial que Mateus cita aqui na segunda passagem bíblica. E o que é o nosso espírito diante disso? Se diante do planeta, que já são 25 bilhões de espíritos, nós somos mínimos, imagina diante do universo e diante desse ser criador. Mas todas essas galáxias, a Via Láctea, os planetas, só existem para a nossa evolução individual. Como é que é complexa essa visão? Apesar de sermos nada diante do universo, todo o universo só existe para a nossa evolução. Não existe nenhum outro espírito no universo que tenha mais ou menos importância diante de Deus ou diante do universo quanto qualquer um de nós. Ou qualquer um que está nessa palestra, ou qualquer um que está na rua, que está sofrendo, ou com dificuldade em qualquer lugar. Tudo que é material no universo só existe para a evolução individual de cada um de nós. Como é difícil fazer uma análise, né, diante da nossa importância ou versus a importância do universo diante de nós. Por isso que é tão complexas essas avaliações, principalmente num sermão desse, trazido por um único espírito puro que conhecia todas essas nuances que esteve entre nós.
Então, a Trindade universal, ela é feita por Deus, que é esse Pai Celeste, né? É a questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E o princípio espiritual, que em algum momento vai se tornar princípio inteligente ou individualidade, que somos nós. Nesse momento aqui não é só a essência inicial dele, que reside dentro do universo, criada por Deus. E o princípio material, que nós espíritas chamamos do fluido cósmico universal. Sócrates e Platão, por exemplo, como já traziam essa intuição da existência de um material que envolvia todo o universo, que nós estávamos mergulhados nele, mesmo onde não parece não existir matéria, chamava de éter, por exemplo. E nós chamamos de fluido cósmico universal. Do princípio espiritual vai nascer o espírito, que é a nossa individualidade ou o princípio inteligente, como nos chamamos. E do princípio material, toda a matéria que nós conhecemos. Então, quando nós voltamos no foil anterior, tudo isso que nós estamos vendo aqui, essencialmente, nasce de uma substância que é o princípio espiritual. Então, todas as maravilhas do universo, os bilhões, trilhões de planetas e bilhões de galáxias nascem desse princípio espiritual, e o princípio material nascem essas galáxias, tudo criado pela inteligência suprema, que Mateus cita aqui, que vai perdoar os nossos pecados. Nesse momento, a gente já para e pensa, obviamente, que o perdão vem dentro das leis criadas por essa entidade, por essa inteligência suprema e causa primária, e não uma questão pessoal, avaliando cada um dos momentos ou das atitudes que nós temos. Por que tudo isso existe no universo? Para evolução espiritual. Evolução de cada um de nós, para que a gente assuma responsabilidades cada vez maiores na evolução de espíritos menos evoluídos, né? Ou mais jovens, que precisam do nosso apoio para crescer também. Então, dentro dessa evolução espiritual, existe um espírito que esteve encarnado entre nós e que é o nosso mentor, é o mentor de toda a Via Láctea, que foi Jesus, o único espírito puro que esteve entre nós e que veio desse planeta celestial ajudar na nossa evolução. E como nós tratamos espíritos, né? O que passa na nossa cabeça, o que acontece quando nós ganhamos responsabilidade para levar outras pessoas à evolução? A primeira coisa que a gente pensa é a educação, né? A primeira coisa que passa na nossa cabeça é precisamos educar. Quando a gente fala em criança, então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é escola. Vamos preparar uma escola, vamos criar um modelo para que essa criança consiga ser alfabetizada, consiga evoluir, que a gente consiga medir a evolução dela, as mudanças de série, o crescimento dela, etc. E foi dessa mesma forma que esse espírito que trouxe esse sermão pensou na nossa evolução. Então, na Gênese diz, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, o que é o verbo? Por que João e por que o plano espiritual traça como mensagem o verbo? Por que Jesus é tratado como verbo? Porque o verbo é a ação. E naquele momento em que só existia princípio espiritual e princípio material, precisava de uma ação para transformar aquilo em coisas que seriam utilizadas para esse desenvolvimento. Então, Jesus estava junto com Deus criando esse planeta. Nesse momento, João está falando especificamente sobre o nosso mundo. Está falando sobre a Terra. Então, no princípio era o verbo. No princípio do quê? Da criação da Terra. E o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas aonde? Aqui no planeta Terra. E sem ele, nada que foi feito se fez. Então, aqui nesse momento, João já traz a mensagem para o nosso mundo. A criação do nosso planeta. E, nesse momento, ele começa a falar de quem era esse homem, de quem era esse espírito que estava ali junto com ele e que ele trata como verbo, que é a ação dessa mudança. Em 1942, já com uma evolução maior, a gente já começa a ter a ideia da kardecização. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz o mesmo relato de João, mas com uma visão kardecista. E ele fala, essa comunidade de seres angélicos, aí não é só Jesus, ele já coloca engenheiros siderais juntos e perfeitos, de qual Jesus é um dos membros divinos. Olha a diferença de kardecizar para a mensagem de João.
Ele já coloca Jesus com outros seres, né? Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, então ele já fala do sistema solar, já fala do Sol e de uma partícula sendo trazida por esses seres, do qual Jesus é um dos membros, né? E a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. Emmanuel, médium Chico Xavier, Caminho da Luz. Então, o relato de Emmanuel em relação à criação do nosso mundo já é bem mais profundo, envolvendo já o sistema solar, né, uma partícula e outros seres angélicos do que João. Por quê? Porque já haviam se passado, né, 1942 anos depois da vinda de Jesus, e já tínhamos uma consciência melhor para entender aquilo que estava sendo feito. Por isso que a legenda hoje é kardecizar. Por isso que nós temos que ter sempre a visão do que está acontecendo dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou dentro da Bíblia, ou do Evangelho, através do kardecismo. Então, o que Jesus fez? Ele ajudou a montar aquilo que nós conhecemos como nossa escola. Da mesma forma que quando a gente olha para as crianças, a nossa primeira ideia é que precisamos colocar eles numa escola para começar, né, a evolução daquela criança, da educação dela, é a mesma coisa que ele pensou quando recebeu nós como espíritos. A criação dessas crianças espirituais precisam passar por uma escola. E ele se reúne e cria, né, a primeira escola. Né? Quais são os graus de escolas que existem no universo, dentro daquilo que a gente viu? Né? Os planetas que existem no universo, que são escolas como a nossa, quais os graus de evolução que tem? Né? Temos mundos primitivos, que é o primeiro grau de evolução da escola, que as crianças, né, estão aqui na creche, né, no jardim de infância, aprendendo ainda muito básico, né, igualzinho a gente. E nós vivenciamos esse período até, né, a Idade Média. Depois mudamos já para provas e expiações. Então, o mundo já deu um salto. A nossa escola já está num grau, que seria um grau intermediário, nosso primário, né, em provas e expiações. Depois passamos para os mundos regenerados, onde todos já tendem a fazer o bem, mas ainda não sabem como fazê-lo. Né? Depois vamos para o mundo feliz, em que todos já querem fazer o bem, não vamos ter ninguém remando contra, todos vamos remar na mesma direção, até chegar num mundo feliz, né? E num mundo celestial, onde recebemos a condecoração máxima, o máximo grau de evolução, e vamos assumir outros mundos. Jesus passou pelos 5 mundos habitados, tanto que ele fala, né? João Batista é o maior dentre vocês, mas não chega nem perto ao menor do mundo de onde eu venho, no celestial. Então, Jesus passou pelos 5 graus de evolução, se formou, e Deus chamou ele e falou: agora você precisa ajudar outros espíritos a evoluir também e a crescer. E a primeira coisa que ele pensou é: preciso criar a escola deles. E criou a escola que nós conhecemos como Terra. É a nossa escola. Então, a nossa escola é a Terra, e a partir da Terra, nós que somos os alunos, o princípio inteligente, vamos frequentar essa escola. Quem somos nós? Somos os espíritos que precisamos desenvolver através daquele princípio espiritual e ganhar a individualidade. No plano espiritual hoje, há um consenso de que é muito mais difícil e trabalhoso e leva muito mais tempo para nós chegarmos à individualidade que somos hoje do que nós vamos chegar como individualidade até a condição de um espírito celestial. Então, leva muito mais tempo e é muito mais complexo você tirar da natureza, passar por várias escalas de animais e evolução orgânica e intelectual, até chegar nesse grau que está nessa figura aqui, que é a individualidade humana. Então, aqui nesse racionalidade, né, onde a gente ganha o grau de racionalidade, nós ganhamos a carteira de trabalho nossa, né? Passamos de estagiário a um empregado desse mundo, desse universo, que é individualidade, e daqui para frente seremos individualidade eternamente, assim como Jesus é uma individualidade. Então, quando a gente vê que Emmanuel fala que esses engenheiros siderais, né, esses espíritos celestes se reuniram, ele trata todos eles como individualidade. E dentre eles havia um que era Jesus.
nunca chegarão à condição de Deus, mas chegar à condição de espírito puro como individualidade. E isso é uma condição muito trabalhosa para o plano espiritual, até chegarmos à condição que temos aqui de individualidade. Então, esses são os alunos, somos nós, e a escola é esse planeta azul que nós vivenciamos, dentre trilhões que existem no universo. E o nosso grau hoje de escola, ela está em provas e expiações, partindo para a mudança, para a regeneração. É como uma escola primária, partindo para dar aulas de ginásio, ginasial ou secundário, como a gente conhece aqui no planeta Terra. E ainda teremos mais 2 níveis depois, né, que é feliz e celestial. E o que mais nós sabemos que uma criança precisa para frequentar uma escola? Quando a gente anda na rua e vê uma criança atravessando a rua, uma criança, e você tem certeza que ela está indo para a escola, por que você tem essa certeza? Porque ela tem um uniforme, não é isso? E o que é o nosso uniforme para frequentar essa escola? Nós somos esse espírito, temos essa escola, precisamos de um uniforme. Quando a gente vê uma criança na rua indo para a escola, a gente sabe porque ela está de uniforme, né? Quando ela entra no ônibus para conseguir a gratuidade, o uniforme é o nosso corpo somático, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e água. Então, esse corpinho que nós temos aqui é o nosso uniforme para frequentar as aulas, dependendo da matéria que nós precisamos aprender. Aí viemos com o corpo de homem, de mulher, né? As condições raciais, as condições genéticas, né? As tendências genéticas que nós temos, tudo isso definido pelo código genético que recebemos no momento da fecundação entre papai e mamãe, e nas obras de André Luiz isso fica muito claro, né? A reencarnação de Sigismundo é uma aula, né, uma pós-graduação do que acontece no momento da fecundação e das provas que Sigismundo e a família dele deveriam passar. Inclusive, faziam até uma maquete com ele para ver as dificuldades fisiológicas que ele teria, o tempo de vida provável que ele teria, dependendo de como ele se comportasse no dia a dia. Então, a nossa programação reencarnatória é cada ano que nós frequentamos numa escola. Você vai lá, faz a matrícula do seu filho, vê qual é a série que ele vai estar, qual é a cor do uniforme, que uniforme que ele vai utilizar, encomenda o uniforme. Antigamente íamos nas costureiras, hoje você compra dentro das lojas indicadas e você vai passar o período daquele estudos utilizando o uniforme e no final a gente vai ver se você vai passar de ano ou não. É igualzinho a gente em cada encarnação. Muitas encarnações, muitos uniformes diferentes, muitas séries diferentes, escolas diferentes e provas e expiações diferentes para passar. Num planeta de prova e expiação, o uniforme define claramente quais as provas, as expiações e os estudos que nós teremos durante aquele período, que é o período de uma encarnação, que pode durar dias, meses, anos, meio século, às vezes até um século, dependendo do quanto você vai completar aquela série e as provas que você deveria fazer e como você se comporta nela. Além dos alunos, da escola e do uniforme, o que é mais importante, o que tem de importante para você frequentar essa escola? Os professores, não é isso? Os professores são de fundamental importância para você frequentar essa escola. E nós recebemos muitos professores, alguns exilados de Capela, outros vieram daqui mesmo. E aí aqui os exemplos são os povos, né, egípcios, gregos, romanos, hebreus, tudo que eles trouxeram de conhecimento, e fora os grandes nomes, né, de conhecimento, né? Dentre o maior deles, Jesus. Então, todos os grandes apóstolos que nós recebemos, os grandes profetas, né, trouxeram informações fundamentais para a nossa evolução. Missionários e cientistas, né? Einstein, Freud, Newton. Então, são grandes professores que vieram, exilados ou não, de outros planetas, de outros mundos, para ajudar na nossa evolução. São os professores que nós temos. E os professores trazem matérias distintas, igualzinho uma escola também. Então, a gente começa a perceber que a nossa escola aqui é um exemplo do que é a escola do plano espiritual, que é a mesma metodologia que Jesus usa para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Então, além da escola, dos alunos, né, do uniforme, dos professores, o que mais nós precisamos para que essas crianças evoluam, né? Para que elas frequentem aulas consigo? Material didático, que é aquele peso todo ano, né?
Você vai lá, compra aquela lista de coisa enorme para as crianças, não gasta nem metade daquilo, e aí fica pagando aquele cartão aí durante um ano inteiro. Mas é material didático. O quanto foi difícil, né, recebermos o nosso material didático. O Torá, né, que começa lá com os 10 mandamentos, que teve que ser enviado 2 vezes, que é o primeiro Moisés quebra nas pedras, depois ele reescreve. A Bíblia Sagrada, que é a compilação do Torá, mais os evangelhos, né, e as cartas. O Alcorão. E o nosso, aqui é o exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o livro dos Espíritos é a base da nossa doutrina, a Gênese, toda a literatura espírita, né? André Luiz, Emmanuel, Ivone, né? Divaldo, tudo isso faz total diferença na nossa vida. E a maioria desses livros, e quase toda a sua totalidade, foi transmitida do plano espiritual para a gente. Então, nosso material didático aqui na nossa escola é esse. Então, nós já temos a escola, o uniforme, os alunos, professores, material. O que mais é importante para essas crianças, né? Para a gente saber se eles passaram de ano ou não, como é que eles foram durante aquele período, o que a gente espera todo ano dessas crianças, né? A gente fica agora acompanhando pela internet, ou ele trazia antigamente para a gente assinar, né? O boletim, né? O boletim é o que dizia se a criança passou de ano, se não passou, se vai ficar reprovada, se vai ficar em recuperação no meio do ano, né? A ansiedade toda é nossa para saber como é que está o boletim, quantas notas vermelhas, notas azuis, e é igualzinho o nosso desencarne. A gente olha para o nosso perispírito e vamos ver como nós fomos naquela encarnação. Quais foram as notas vermelhas, notas azuis, como que a gente tratou desse corpo psicossomático, né? O que a gente fez de bem ou deixou de fazer, as marcas espirituais que nós tínhamos e conseguimos deixar aqui na carne ou não, é o nosso boletim. Nós, espíritas, olhamos imediatamente, isso nas obras de André Luiz com Clara também, né? Chico trazia isso até às vezes, né, de uma forma engraçada, do quanto nós ficamos preocupados, né, do momento que desencarna, para saber se fomos completistas ou não, como é que está o nosso perispírito, né? E são essas moléculas que compõem ele, de tudo aquilo que eu gravo no meu pensamento, né? Então, tudo aquilo que eu faço, de bom ou de ruim, que está sendo gravado, é aquilo que eu levo na experiência quase morte. No momento do desencarne, eu lembro de alguns lances que aconteceram na minha vida. Eu dou sempre o exemplo, né? O que vocês jantaram na segunda-feira da semana passada? Provavelmente ninguém lembra. Mas no último Natal ou no último Dia das Mães, a gente lembra. Por quê? Porque foi importante. Então, as coisas importantes nós gravamos. Só que as coisas importantes não são só coisas boas. São coisas boas e ruins. Então, quando você age sem misericórdia contra alguém, contra algum fato ou alguma coisa que aconteceu, você grava aquilo que aconteceu no seu perispírito. Se você já provocou aquilo em alguém, você está se condenando da mesma forma. Então, a gente começa a compreender o Sermão da Montanha a partir daí. Tudo aquilo que eu dou importância demais na minha vida, ao ponto de julgar e condenar o outro, e se eu já cometi, eu estou me julgando da mesma forma. Eu posso não lembrar nessa encarnação, mas se eu estou passando por aquela prova, é porque eu já fiz aquilo no passado. Então, com a mesma intensidade que eu julgo, eu estou sendo julgado, não por Deus. Então, na verdade, a misericórdia não é de Deus, a misericórdia é minha, comigo mesmo. Da mesma forma que eu julgo os atos que acontecem, eu estou me julgando. Então, se eu já cometi aquilo e eu sofro nessa encarnação, e eu tenho uma reação muito forte de vingança, de ódio, né, de não perdão, eu estou dizendo para mim mesmo que eu ainda não estou perdoado. E aquelas moléculas continuam compondo o meu perispírito e pesando nele no momento do desencarne. Quando eu venho à casa espírita, eu diminuo a pressão sobre esses fatos, eu diminuo a importância nele, e aí toda uma energia, né, através do passe, através de tirar essas moléculas do miasma, equilibram melhor os meus chakras. Mas se eu volto a pensar no ódio, na vingança, né, aí naquele fato eu trago as moléculas de volta e volto todo esse sofrimento. Então, o perispírito é como eu reagi diante dessas provas. Igualzinho uma escola. O que é o boletim na escola? Eu vou lá e faço uma prova, e se eu passei nela, eu ganho uma nota azul e vamos passar para a próxima série, ou vamos passar para o próximo período, ou vamos fazer uma outra matéria. Agora, se eu não passei na prova, eu vou ter que retornar e refazê-la.
é igualzinho às provas da nossa vida. Então, esse boletim é o que mostra o quanto eu consegui perdoar ou não, o quanto esses chakras se aliviaram dessas moléculas ou não. Se eu não conseguir vencer todas, vamos preparar uma próxima encarnação. E, ao final dela, de novo, eu vou colocar em prova esse perispírito, esse boletim, para ver como eu fui. Então, a gente já viu aqui que o plano espiritual, toda essa lei de Deus, ele trabalha muito parecido com o que nós trouxemos para a nossa escola aqui, em cima do que a gente mede de evolução de cada um dos alunos e o que o professor cobra de todos nós. As 3 revelações básicas que nós precisamos ter para a nossa evolução. Moisés, que foi a primeira revolução, né? Jesus, e aí quais são as grandes diferenças entre eles? Isso são as grandes lições que a humanidade precisa aprender e que nós recebemos, né, durante todo esse tempo. A primeira revelação, o Deus único. Fundamental importância nós termos o mesmo Pai, compreender a evolução através desse mesmo Pai. E é a base da página. 3/4 do planeta rezam para esse mesmo Deus, e apesar disso, ainda temos guerras religiosas. Diminuíram muito, mas ainda temos guerras religiosas. Imaginem se tivéssemos os mesmos deuses gregos, romanos, egípcios até hoje, liderados cada um por uma potência ou por um país. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já eram a base do que nós vamos vivenciar durante toda a nossa vida. Os primeiros 3 mandamentos eram em cima da consolidação do Deus único. Então, o monoteísmo é trazido através do primeiro, o segundo e o terceiro. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens, né, para você não perder o foco, não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí vem o 4, lembra-te do dia de sábado para santificar. Por quê? Porque nós precisamos passar de pai para filho esse conhecimento. Precisava ter um dia na semana que nós falássemos sobre Deus, que nós falássemos sobre a religião, para que nós conseguíssemos trazer até hoje esse conhecimento do povo hebreu, porque na época eles não descansavam um dia nenhum. Então, santificar o dia de sábado era transmitir o conhecimento sobre Deus. E o 5º, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque é a reencarnação. O 5º mandamento é tipicamente a reencarnação. Aquele que não honra pai e mãe, ninguém quer receber como filho. E aí a gente viu na reencarnação de Sigismundo, de novo, como exemplo, o quanto é difícil você receber um filho que você não quer. Então, honrar pai e mãe era já falar da reencarnação aqui nos 10 mandamentos. Quando você pega o 10 mandamentos e traz ele para a visão, né, do kardecizar, você já entende tudo. O quanto era importante conhecer esse pai, o Criador, o quanto era importante você ter pai e mãe que te aceitasse para você reencarnar e evoluir. Aí vem as brigas que nós temos, né? Se é importante estar na carne o maior tempo possível, você precisa ter esse uniforme até o final do ano, né? Você precisa estudar até o final do ano. Imagina o não matarás, o quanto importante é. E a gente continua errando em cima disso até hoje, que é o 6º mandamento. O 7º, o 8º, o 9º, o 10º são as disputas diárias que nós temos, que não respeitamos o próximo como a nós mesmos. Então, os 10 mandamentos, que às vezes a gente olha assim como o Sermão da Montanha e não consegue entender, pô, isso aqui é tão simples, é tão básico, né? Não furtar. Não, ele é extremamente complexo. Era os 10 mandamentos que são, até hoje, base de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, trazendo a reencarnação no 5º e o não matarás no 6º. Por quê? Porque o máximo tempo que você continuar aqui na carne é importante para essa evolução. É não fazer a evasão escolar, que a gente vê tão ser combatida até hoje nas escolas, né? As crianças que evadem da escola são aquelas que menos aprendem e que continuam na ignorância. Então, o principal motivo de evolução do espírito é estar na carne, seja de que forma for. Viver é a evolução de um país, de uma cidade, de um planeta e do universo. Estar na carne é estudar, é frequentar essa escola. Você pode aproveitar mais ou menos, mas estar na carne já é de suma importância para a evolução espiritual. Aí vem as leis sociais que Moisés utiliza, né, o Código de Hammurabi. Aqui a gente vai passar rápido. Ele fala sobre a proibição da mediunidade, que nós já estudamos isso inúmeras vezes, mas a gente tem pouco tempo hoje. O quanto isso foi importante para a evolução do monoteísmo no planeta. E os povos que não aderiram
né, a proibição da mediunidade, como os povos africanos e os indígenas, etc., eles sofreram muito com a mediunidade. Por quê? Porque você não sabia que classe eram aqueles espíritos, eles viviam em guerra, escutando, né, o plano espiritual. Então, desencarnava com ódio da outra tribo, incitava e a guerra continuava. Então, os povos que proibiram a mediunidade, porque não havia ainda o livro dos espíritos, o livro dos médios, para a gente compreender o que é essa influência, sofreram muito mais do que aqueles que proibiram, porque eles focaram na nossa relação pessoal aqui. Aí Jesus vem trazendo quem é o Pai, quem é Deus, a diferença dele, né? Do Deus de Moisés para Deus de Jesus. E ele começa a falar, o Pai, ele está perdoando o tempo todo, mas nós temos leis que nós não podemos modificar. Então, Jesus já começa a trazer uma diferença do que é o Pai e do que é a lei dele. A lei de Deus, a lei de causa e efeito, ela vai te cobrar, dependendo de como você encare a vida e as coisas. Mas o Pai, ele está ali para te acolher o tempo todo. A entidade criadora, ela é acolhedora. Olhe para mim e veja o Pai. Mas as leis dele, que todos nós, democraticamente, estamos inseridos no universo, essas vão te cobrar. E dependendo da forma que você encara essas leis, por isso que o Sermão da Montanha é tão importante, ela vai te cobrar mais ou menos. O misericordioso vai ser misericordioso com os outros e consigo próprio. Aquele que perdoa, perdoa os outros e perdoa a si mesmo. Aquele que cobra demais, cobra dos outros, mas cobra também a si mesmo. Então, é essa evolução e essa mudança que Jesus traz diante do que é o Criador e o que é a lei e o quanto ele vai te amparar, e que é a grande diferença do Cristo versus Moisés. E aí ele fala sobre a vida após a morte, o amor como única solução, e aí a gente traz aqui o Sermão da Montanha. Eu sei que meu tempo já acabou, a palestra era para uma hora, normalmente, e aí a gente começa a entender um pouquinho melhor diante da física, né, da física quântica, né, do nosso dia a dia, a gente sabe, nas pessoas que são rancorosas, que não perdoam, nós mesmos, que não conseguimos, às vezes, tirar do nosso peito determinada situação, o quanto sofremos com aquilo o tempo todo, porque não perdoamos, mas também nos autopunimos, né? Divaldo é muito pragmático, né? Ele e Joana, para falar sobre isso. E aí você vê, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque os mansos, né, conseguem perdoar, conseguem entender, né, não estão belicosos o tempo todo, e o planeta Terra vai mudar de provas de expiação para regeneração, e os que não estiverem mansos serão convidados a ajudar o supletivo em outro lugar, assim como nós recebemos nossos irmãos de capela. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Por quê? Porque quem tem sede e fome de justiça é o que sofreu, é o que está pagando, é o que está fazendo a prova, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Eu sou misericordioso com o outro, mas sou comigo também. Então, me perdoa. Eu entendo que eu era criança, por isso eu errei. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Esses estarão sintonizados com Deus, assim como Jesus fazia. Olhem para mim e vejam o Pai. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Esses estão pagando aquilo que fizeram e não estão se comprometendo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Então, falar em nome de Jesus, falar em nome de Deus, continuar com a sua bandeira, por mais que a gente seja ridicularizado e discutido e agredido, é o que ele espera, né? Esses serão os bem-aventurados. Então, os bem-aventurados, eles têm tudo a ver com o que nós conhecemos no Espiritismo, sobre as leis divinas, sobre as leis físicas, as leis cósmicas. Então, Jesus trouxe, assim como os 10 mandamentos de Moisés, uma condição de que com o Espiritismo você consegue compreender cada vez mais, e vendo na prática, né, no atendimento fraterno, na nossa vida, o quanto isso influencia fisicamente dentro do nosso espírito, do nosso corpo psicossomático, da nossa vida e da nossa evolução. Já passei alguns minutos, 4 minutos, me desculpem, mas eu tinha esquecido que a palestra é mais curta por ser online. E obrigado a todos. E aí vou passar agora aqui para... De repente, se alguém quiser assistir essa palestra com mais detalhes, como você costuma dar em 1 hora,
Eu depois vou marcar com você um outro dia e, de repente, você entra novamente Tá bom. nessa palestra de uma forma Faz com mais completa, calma. né? É. Tá bom? Tá Tem mais ok? uns 5 ou 6 slides para frente e aí a gente fala, Exato. tá bom? Não tem Pode problema não. deixar que assim que eu tiver essa posição, eu te passo, Tá tá? ótimo. Tá bom. Então, Ótimo, vamos lá. então. Vamos fazer a nossa oração. Neste momento, eu pediria a vocês que relaxassem bem, que respirassem profundamente, para que possamos, Senhor, nesse instante, receber todos os benefícios que nos ajudarão a passar com uma certa tranquilidade por essa difícil vida chamada escola de aperfeiçoamento. Ampara todos nós, Senhor. Nós sabemos o quanto Tu és misericordioso e nós, com certeza, alcançaremos a misericórdia no momento em que Tu estarás conosco e nós também, Senhor, buscarmos a Ti. Serena o nosso coração. Fortalece, Senhor, a nossa fé para que possamos, dignas de Ti, seguirmos adiante com o coração aberto e a certeza de que nós jamais estaremos sozinhos. Ampara-nos, Senhor, nas nossas decisões, para que elas sejam as mais acertadas, para que possamos, de alguma forma, buscar errar menos. Buscar muito mais a Tua luz, os Teus ensinamentos, do que as nossas próprias convicções, às vezes tão tortas, que nos mostram os homens. Nesse instante, Senhor, que nós possamos estar sintonizados inteiramente contigo e tranquilos, com o coração mais tranquilo também, com as nossas vibrações em equilíbrio, nós vamos, Senhor, buscar a Tua misericórdia. E essa misericórdia vem justamente através do chakra coronariano. Esse chakra que nos liga diretamente a Ti e ao mundo maior. É de lá que vem esses frutos benéficos que hão de nos banhar inteiramente nesse instante, nos trazendo, Senhor, em primeiro lugar, o benefício da paz interior, nos trazendo, Senhor, a limpeza do nosso organismo, que possamos, nesse instante, ter esses amigos espirituais a limpar inteiramente os nossos organismos dos miasmas, das doenças, dos desequilíbrios físicos. Se for possível, Senhor, que faça a mesma coisa na nossa casa, para que nessa nossa casa haja sempre a paz, a harmonia, a fraternidade, a solidariedade, e a psicoesfera da nossa casa possa trazer só benefícios para aqueles que aqui entram. Que através do chakra frontal, Senhor, que nós temos ligações com aqueles amigos espirituais, com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, e também com aqueles com quem sintonizamos e que às vezes não são tão amigos assim, que possamos sempre elevar o nosso pensamento e buscar padrões vibracionais bem altos, para que tenhamos condições de estar sempre ao lado desses amigos queridos que hão de ser os nossos instrutores nessa escola que o Hernani hoje nos falou. Que nós possamos cuidar da nossa palavra, Senhor, através do chakra laríngeo. Que as nossas palavras levem o mel, como nos pedia Salomão. Que possamos, nesse instante, Senhor, limpar todo o nosso chakra laríngeo das más palavras, dos desequilíbrios, das vezes as más palavras que usamos de uma forma tão pesada. Nós hoje vivemos, infelizmente, uma era em que as palavras têm um peso muito forte. Portanto, que a gente possa trazê-las como mel, como nos pede Salomão. Que o nosso chakra, Senhor, cardíaco, onde nós guardamos os nossos sentimentos, sem nunca esquecer que os nossos sentimentos podem ser positivos e podem ser negativos, mas que nós possamos, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, ir nos libertando desses sentimentos negativos, que às vezes nos afligem tanto, que nos trazem às vezes tanta dor e tanto sofrimento, e deixarmos entrar os bons sentimentos, Senhor. Que possamos aprender a perdoar e, como nos disse o Hernani, a nos perdoar. Aprendermos a amar um pouco mais, a sermos mais fraternos, solidários. Que tenhamos, Senhor, em mente sempre que nós estamos aqui muito, mas muito mais para servir do que sermos servidos. Que o nosso chakra gástrico, que é justamente o que rege as nossas emoções,
que rege aqueles sentimentos em equilíbrio, em desequilíbrio também, Senhor, seja totalmente limpo neste momento, para que possamos, mais uma vez, te pedimos, vibrarmos em sintonia mais alta, vibrarmos com os nossos mentores maiores, e que possamos tomar um banho, neste momento, de paz e de serenidade, para que o equilíbrio volte a reinar dentro de nós. Abençoa o nosso plexo solar, Senhor. Fica bem perto do umbigo, que através dele é que chega um fluido vital necessário para que possamos ter saúde, a saúde do corpo tão importante, Senhor, para que com a saúde do corpo, enquanto encarnados, possamos então, Senhor, seguirmos mais adiante no que tange a nossa perfeição individual e moral. Que possamos ter a saúde dos nossos órgãos, a saúde das nossas células, e que nesse instante possamos receber desses amigos este fluido vital verde, tão lindo, que às vezes chega para cada um de nós, nos trazendo o benefício da saúde, o que nós estamos precisando tanto neste momento. Que o nosso chakra básico, aquele que nos liga à terra, aquele do conhecimento, aquele de que nós possamos unir-nos com a arte. Dizem os espíritos que a coisa mais importante que nós podemos ter na vida, sem dúvida, é a arte, que nos liberta, que nos ajuda, que nos traz conhecimento e que nos faz chegar mais perto de Deus. Que possamos tomar esse banho de paz e de harmonia, que esses fluidos possam chegar até nós, nos envolvendo, Senhor. Que Ariel, na sua bondade infinita, possa derramar esses fluidos na casa de cada um que está aqui presente, trazendo o benefício da paz, da harmonia, da tranquilidade, do equilíbrio, da serenidade, e que assim, Senhor, possamos passar uma semana voltadas para o Espírito Maior, voltadas para as coisas benéficas, voltadas para os benefícios que tanto buscamos e que às vezes não encontramos pela nossa falta de cuidado nisso. Certo de que nós estaremos contigo, certo de que nós estaremos neste banho milagroso e misericordioso dos teus amigos espirituais a nos trazer esses benefícios do mundo maior, nós te agradecemos profundamente pelo nosso encontro da noite de hoje. Que essas águas magnetizadas possam trazer para nós também a saúde que tanto buscamos, o equilíbrio físico, mental, psicológico e espiritual que tanto buscamos. Que Deus nos ampare, nos proteja, proteja aqueles que moram nos nossos corações e que talvez hoje possam estar passando por aflições, Senhor, para que eles sejam tão beneficiados quanto nós estamos sendo beneficiados neste momento. Que nós possamos tranquilamente dizer: a paz está conosco, a paz permanecerá conosco. Que assim seja. Graças a Deus.